paz do Senhor, gente. Ai, gente, vocês estão lindas, tá? Vontade de ir para casa, correr, trocar de roupa, para ficar na altura assim, né, de vocês. Vocês estão maravilhosos. Não, eu vou poupar, você é minha amiga. Eu estou falando aqui com a pastora Márcia. Porque eu fiquei diante do espelho, no guarda-roupa, procurando uma roupa para encaixar junto, que para mim essa era a paleta. Eu falei, então eu vou na paleta da festividade. Chega aqui, elas estão lindas e maravilhosas, de preto e branco. Falei, onde eu errei? Orei 1 minuto a menos hoje. Senão teria ouvido o Espírito Santo falar, minha filha vai de preto e branco. Mas vocês estão maravilhosas. E mais do que isso, o culto. O culto está uma delícia. Glória a Deus. Tinha que ser assim todo culto. Falei demais. Acabei de falar demais. Abra a tua Bíblia. Deixa eu falar no meio do caminho. Tem muito tempo. Quer dizer, aspas, não é muito tempo não, gente. Atos capítulo 2. Outra coisa que eu pedi ao Senhor, tomara que o pastor Marcos não esteja lá. Porque falar perto dele, gente, você tem que ter um treino assim, de esquecer que ele está ali, né? Amo demais essa família. Cadê a mãe Eli? Sim, amo demais vocês. Atos, eu sei que vocês já sabem isso de trás para frente, mas permita-me ler mais uma vez, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. É tão lindo, parece que eu entro lá e estou lá com eles. Diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Esteja sentado, querida igreja. Vontade de entrar no tempo, voltar a entrar nessas letras aqui e viver isso. Mas não pode. Como a irmã falou aqui, não dá para a gente voltar. Nem é o plano de Deus. A gente não podia ficar lá. Aquilo ali estava lindo, estava maravilhoso, mas o Senhor precisava espalhar o povo para que a notícia desse acontecimento perfeito e maravilhoso, plano de Deus, que foi Jesus Cristo, chegasse ao conhecimento dos demais, como aconteceu, e glória a Deus que chegou até nós, não é? Então, realmente não dava para ficar ali. Mas isso que está aqui é um retrato de como era bom e como nós deveríamos viver do jeitinho que começou. Aleluia. Eu tenho 55 anos de vida cristã, irmãos, então eu não peguei exatamente isso aqui, mas eu peguei uma época muito boa. Uma época muito boa. Uma época em que a gente ainda tinha... Alguns historiadores dizem que essa época aqui da igreja, a primeira igreja, a primitiva, que a gente fala tanto nela, né? Que é o padrão para nós, mas que era a inocência da igreja, né?
Esse primeiro momento da inocência, em que, às vezes, a gente escuta de uma forma não cheia de amor e carinho, algumas partes aqui que dizem, eles dividiam tudo e repartiam, né? Então, tem muita gente que fala disso aqui, que a igreja ainda deveria ser assim, mas eles só falam quando eles estão com segundas intenções, porque eles querem ser abençoados, né? Então, você tem muito, você tinha que vender e dar para mim. Só que esse momento da igreja aqui era um momento de inocência, era o primeiro momento da igreja, meses da igreja. Então, havia essa comunhão gostosa. E o que eles comentavam enquanto eles estavam juntos, repartindo o pão e comendo, não era só na ceia, era no dia a dia, né? O que eles ficavam comentando, irmãos? Era da roupa de um e de outro? Era do carro de um e de outro? Não. O assunto deles era Jesus. Aleluia! Era Jesus. Então, independente de ser a primeira igreja ou a última, que nós somos a última geração, aleluia, eu creio assim. Se nós mantivermos o mesmo tom do assunto, vai ser tão prazeroso quanto, não é? Se nos reunirmos para falar de quem Ele é, de quem Ele é. Eu brigo muito com os meus ouvintes, perguntando onde nós nos perdemos, né? Onde nós nos perdemos? Por que ficamos assim? E eu me recordo, tinha uns 50 anos atrás, sim, 50 anos atrás, eu me recordo de Estefânia, mãe do pastor Maurício, que tinha um coração entregue à obra de Deus. Ela largava a casa dela para servir a igreja a qualquer hora do dia ou da noite. Eu sou testemunha disso. Podia contar com Estefânia. E uma vez chegou uma missionária ali em Bom Sucesso, na Pesqueira ainda, e como Estefânia estava ali para tudo, eu me recordo que a missionária chegou, sei lá de onde, mas com esse bom coração da igreja, o pastor falou, Estefânia, você não pode ficar com a missionária lá, que o culto acabou, ela disse que não tinha para onde ir aquela hora, estava tarde, não sei como é que era a história, mas enfim, não sei nem se o pastor Maurício lembra dessa história, mas a missionária foi para a casa de Estefânia. E, para surpresa nossa, a missionária roubou a Estefânia. Você lembra desse episódio, pastor Maurício? Você lembra disso? Então, no dia seguinte, a irmã foi embora, a missionária foi embora. E foi embora para a casa dela. E a Estefânia deu falta de coisas. Gente, quem roubou, né? Então, aí, gente, não é o primeiro caso. Eu já ouvi outros, né? De alguém que recebeu um irmão missionário para passar a noite também, e sem conhecer a história daquela pessoa, mas era um obreiro, era um missionário. Então, quem não quer receber um missionário, gente? Olha aqui o que Atos está falando para nós, recebe, comunhão, né? E recebeu, e o pai desse meu amigo não era crente, ele acordou de madrugada e foi beber água, né? Então, ele passou pela sala e ele viu o tal visitante fuçando as gavetas. E ele era um pouco nervoso, só um pouquinho. Glória a Deus que ele morava num prédio, mas era o primeiro andar. Porque ele pegou o sujeito e jogou pela janela, né? Então, essas coisas... Por que eu estou falando isso? Para a gente entender, porque senão vai ficar lá assim, realmente a gente tinha que viver assim. Era o momento, era o tempo da inocência. Era uma igreja recém-nascida. Não estou dizendo que não devemos ter essa inocência, muito pelo contrário, devemos ter. Mas a gente vive um outro momento, não é? Vivemos um outro momento em que você sabe que existe muita gente esperta por aí.
infelizmente, né? Quem trabalha na igreja, né? Até quando eu vi o pastor Maurício, assim, eu falei, Jesus, porque quando era só o meu marido, eu brigava com ele. Toda hora chega alguém pedindo dinheiro, com uma carta, com uma lista, com uma receita, pedindo medicamento, dizendo que mora não sei aonde e precisa do dinheiro da passagem. E eu reclamava muito no início com o meu marido, coitado, dá o dinheiro, baraná. Luciene, eu sei o que eu estou fazendo. E eu ficava chorosa. E um dia eu peguei o pastor Maurício falando, não vai ter nada, você quer um pedaço de pão, a gente dá o pão para você, dinheiro para comprar o pão, não. E eu lembro que eu vi o pastor Maurício, eu falei, Jesus, quem é esse que eu não conheço, né? Enfim, a vida faz isso. Você acaba não acreditando nas pessoas, não é? Na rua, quando pedem dinheiro, ou se eu estou com a minha filha que está ali, é uma guerra, porque antes dela pensar, eu estou abrindo a boca, ela, não, mãe, né? Lamentavelmente, por se multiplicar, a iniquidade se multiplicou, o ser humano não é mais o mesmo, né? Mas a essência de Cristo Jesus tem que permanecer em nós. Nós temos que continuar, sim, com esse sentimento. De uma forma diferente, irmãos, de uma forma diferente, porque não vivemos mais aquele momento da igreja que era recém-nascida. Agora nós somos uma igreja madura. Agora nós somos a noiva. Não é mais o bebê, é a noiva, não é? A noiva, ela tem maturidade. Ela sabe discernir a mão direita da mão esquerda, não é? Então nós temos que ter, e glória a Deus, porque Ele habita em nós, o Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo. Porque quando chega alguém com uma conversinha de trololó, a gente já sabe, porque o Espírito de Deus já comunicou. Tem alguma coisa errada aí, né? E normalmente eu penso assim, sujeito fala cibolete, chibolete, vai aí. Né? Você não vai me enganar fácil. Por quê? Porque nós somos maduros. A igreja é madura. Então eu tenho que ser madura de um lado, preciso ser, e tenho que ter a inocência da primeira igreja, no sentido do ser da Luciene. Como a Luciene deve ser. E eu penso muito, irmãos, eu penso muito mesmo no estado que a igreja se encontra hoje. A gente fala muito do Brasil, como o Brasil se encontra, mas a queixa não é, a interrogação não é como está o Brasil, onde o Brasil vai parar. Não. A fala é como a igreja está. Porque o momento em que a igreja está é exatamente o reflexo dela no Brasil. Certo? A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E o sal serve para salgar, o sal serve para preservar, para não deixar apodrecer, não é? Então, o mundo está fétido. Literalmente, o mundo está fétido. Ele está podre. Significa que o sal está salgando pouco. Então, a culpa não é de como está. A culpa é de como nós estamos. E nós precisamos voltar. Aleluia! Precisamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos voltar para o plano que Deus escreveu da história da humanidade até a volta do Filho de Jesus, do seu Filho Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender a necessidade de nos avaliarmos. Nós cantamos aqui um hino, eu acho que é Ó meu Deus, reaviva, né? E para começar aonde? Em mim. Tem que começar em mim. Eu não posso esperar começar no outro. Tem que começar com a Luciene. Então, a Luciene, quando lê Atos dos Apóstolos, eu choro, porque eu quero ir para lá. Eu queria estar ali no meio deles.
Eu queria viver isso. Então, existe um toque do Espírito Santo em nós, porque Ele habita em nós, que Ele quer nos levar a este primeiro amor. Porque o que aconteceu com a igreja é porque ela perdeu o primeiro amor. E é isso que a Bíblia traz para nós. Apocalipse, ele traz isso para nós. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 4 diz: tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Nós não podemos nos desvincular desta palavra. Eu sou igreja, irmãos. Você é igreja. Então é para nós que está falando, não é? Jesus está falando: tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. E continua falando no versículo 5: lembre-se, pois, de onde você caiu. Lembre-se. E arrepende-se. E volte para a prática das primeiras obras. Nós precisamos. É urgência. A gente ora pelo Brasil. A gente estende a mão e tem que fazer isso mesmo. Mas mais do que isso, eu preciso entender que eu tenho que lembrar onde eu caí. Porque se eu não lembrar onde eu caí, eu não vou poder me arrepender e voltar. É interessante que o Senhor, quando está falando aqui em Apocalipse, Ele mostra o que a igreja estava fazendo, aquela igreja daquele momento, né? Ele fala coisas lindas para algumas aqui. E aqui na igreja de Éfeso, que é o capítulo 2, ele diz: eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Ele conhece o nosso esforço. O nosso esforço, a nossa perseverança, porque eu sei que a igreja que está aqui é uma igreja que persevera, porque senão não estava aqui. É tanta luta, gente. É tanta luta, é tanta luta. A gente tem que empenhar tanta força para conseguir nos mantermos fiéis ao Senhor, orando, clamando, trabalhando a nossa esperança, trabalhando a nossa confiança na leitura da palavra. Isso é um esforço que a gente coloca. E ele diz: eu tenho visto teu... Dizendo: Senhor, eu vou aumentar o tempo da minha oração, porque eu quero mostrar para o Senhor que eu quero usar a porta aberta que está diante de mim. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso entender que eu caí em algum momento, mas eu não vou ficar ali. Eu vou me levantar. Como que eu vou me levantar? Chamando a atenção do Senhor. Faça sacrifícios que ninguém precisa ver. Na sua casa, você e ele. Eu gosto de falar do jejum. Faça o jejum diferente, você sozinha. Chame a atenção de Deus para você. Diga para ele: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu quero melhorar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu sou a igreja do arrebatamento. Eu quero contribuir para que o sal salgue o meu país. Eu não vou esperar ninguém. Eu vou fazer a minha parte. Isso é voltar às raízes. Eles faziam. Eles se entregavam. Ore ao Senhor pedindo apetite. Senhor, eu quero apetite da tua palavra. Irmãos, quantas vezes eu lia a palavra, eu lia por obrigação, porque eu não entendia nada. E eu lia um capítulo, quando eu voltava no capítulo anterior, parecia que eu nunca tinha lido aquilo. E eu tinha certeza que eu tinha lido, porque eu notava, né, naquela
Não, eu ia lá. Quantas vezes eu ia lá? Não, está aqui, eu já risquei, eu li isso. Mas parecia que eu não tinha lido. E aí eu queria seguir em frente, que era para cumprir a agenda, né? Mas aí o Espírito Santo ficava, vai, tem certeza? Tu não lembra o que tu leu? Eu ignorava a voz do Espírito Santo, continuava lendo. Eu tenho que acabar com esse capítulo aqui. Mas o Espírito Santo ali. Falava, não, Luciane, toma vergonha, volta. Eu voltava. Às vezes tinha que voltar 4 capítulos, irmãos. Mas eu não desistia. Aleluia! O Senhor nos põe à prova. Ele quer ver até onde nós estamos dispostos a ir para agradá-lo. Então voltava. De repente, eu já estou lendo e parece que o versículo solta dos meus olhos, solta da Bíblia assim dos meus olhos. Jesus, ele está falando alguma coisa que linda comigo. E aí, sem que eu precise ser alguém, ser algum teólogo, ser alguém especial, ter algum dom especial na palavra, o Espírito Santo começa a me mostrar coisas ali. Porque Ele quer isso na minha vida, Ele quer isso na sua vida, Ele quer isso na vida da igreja. O nome disso é comunicação. Esse povo aqui da igreja primitiva, eles podiam ficar junto o tempo todo. Será que a gente pode ficar junto o tempo todo? Hã? Vai a pergunta. Será que a gente pode estar se reunindo sempre para comer? Para falar de coisa qualquer, sem ser na hora do culto? Eles mantinham comunhão. E o inimigo tem trabalhado muito na nossa comunicação, né? Ele trabalha de uma forma forte. A gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. E isso não é só aqui, gente. Isso começa lá dentro da nossa casa. Olha que interessante. A gente quer avançar em Deus. Eu, pelo menos, quero. Amém? Amém. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero entender o que Deus está fazendo na comunicação. Eu quero ter uma comunicação para entender o que Ele está fazendo, os planos dEle. Eu quero ouvir a voz dos anjos e interpretar o que os anjos estão falando. Mas eu não consigo nem comunicar com o marido. Não consigo comunicar com a mãe. Não consigo comunicar com o filho. É uma guerra. O que adianta eu falar a língua dos anjos se eu não consigo falar o português do meu filho em casa? Então não adianta focar numa coisa, a gente tem que voltar. É por isso que ele diz, volta e vê onde é que você errou. Não vai em frente. Cheia de Deus, cheia de poder, cheia de Deus, cheia de poder. Ninguém pode falar com você que dá um problema. A comunicação é uma coisa terrível. Eu não posso entender os anjos se eu não entendo o irmão que caminha comigo. Então a gente tem que voltar. A gente tem que rever. A gente tem que rever. Hã? Eu nem estou batendo. Só estou comentando. Mas não é verdade isso? Eu não estou acusando ninguém, mas eu estou dizendo que esse é um trabalho do inimigo de Deus. Trazer confusão no nosso meio. Por quê? Porque eu vou cantar, mas o meu coração não está ligado com o Senhor. Meu coração está cheio de ira. Meu coração está cheio do meu eu. Deus quer operar, mas eu impeço. Porque não está saindo algo puro da Luciene. Não está saindo algo puro. É uma mente que está sendo trabalhada pelo inimigo. Com ira,
com contenda, com ciúme, com inveja. É uma obra dele mesmo, obra da carne. Ele vai querer fazer isso comigo e com você. Só que esse é o trabalho dele. Mas eu, que quero voltar ao início, às raízes, eu tenho que entender que eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Aleluia! É muito lindo olhar para a igreja primitiva, achar ela linda. Mas eu não estou encaixada nela. Lindo os irmãos se preocuparem. Lindo estarem falando o tempo inteiro, ter assunto. Será que a gente tem assunto para falar de coisas boas? Ou será que quando nos reunimos os nossos assuntos são sempre para criticar, para pontuar o erro de alguém? E às vezes é até o erro da liderança. Porque isso é progressivo, isso vai crescendo dentro da gente, não é? Nós tivemos uma reunião com um grupo que estava para viajar. E no início já veio uma cartinha para a gente que tinha que fazer alguma coisa. E eu li ali o comunicado e eu pensei, como é que se faz isso, Jesus? Tão distante. Nada demais, gente. Mas pedindo para que a gente pensasse coisas boas, para que a gente revesse. Eu não me lembro mais, eu só lembro que eu li, eu falei, como é que vai ser isso? Glória a Deus, porque a irmã que botou, ela mesma foi destrinchando. Faz isso, faz isso, faz isso. Obrigada. Botei, obrigado, porque eu não sabia nem como é que se faz isso. Nós estamos tão perdidos, igreja, que a gente não sabe nem voltar no caminho de onde erramos. Isso sim é forte. Eu sei. Mas é a realidade. Nós nos perdemos tanto no caminho que a gente vem para a igreja. É interessante ouvir alguém falar. Que eu vi, o culto foi uma bênção, eu recebi. O que você deu? Ah, você deu oferta? Não, não se trata de oferta. Se trata de dar louvor a Deus. Se trata de dar glória ao nome dEle. Se trata de dar lágrimas, de desejo de estar perto dEle. Chorar só porque eu queria estar com Ele. A gente se perdeu, percebe? Como temos que caminhar para descobrir o ponto exato que caímos, para nos arrependermos. Eu não posso vir para a igreja porque eu estou mal e vou sair bem. Eu não posso vir para a igreja porque eu tenho que pagar uma conta amanhã. Eu não posso vir para a igreja porque o meu marido que está querendo divorciar e eu quero continuar o casamento. Eu não posso vir para a igreja porque o meu filho está desviado, está nas drogas e eu quero que ele volte. A presença de Deus é muito mais do que tudo isso junto. A comunhão com Ele não dá para comparar com essas coisas, irmãos. E era isso que a igreja fazia quando se reunia. Falar do Senhor. O que está acontecendo lá fora? Eles estão pegando o povo, está jogando para os leões comer. Ah, é? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Nós não, a maioria de nós, principalmente os mais jovens, creio eu, posso estar 100% errada, mas não tem referência dessa igreja que eu tive. Só se for uma intervenção do Espírito Santo pessoal. Porque a igreja se reúne mais a título social, ou eu costumo dizer para o meu marido, quando eu estou conversando só com ele, ele só faz assim, Ciene. Porque parece que a maioria de nós vem para a igreja
para ficar bem com a consciência. Eu fui. Né? É como se eu fosse bater o cartão. Fui e bati o cartão. Então eu estou bem com a minha consciência. É por isso que a gente pode cantar qualquer hino. Porque a gente não está vivendo o hino. A gente nem presta atenção no que ele está falando. O que está falando para Deus? Nossos hinos devem ser uma oração. Aleluia! Uma entrega. Uma entrega para Deus. Uma expressão do meu coração. Uma expressão do meu espírito para Ele. Como eu te quero, como eu te amo. Como é bom estar na tua presença. E não um ritmo. Não é um ritmo. E nós não temos que preencher a nossa noite de domingo porque fomos criados na igreja. Não, é muito mais do que isso. Aleluia! E nós precisamos buscar isso, irmãos. Temos que nos empenhar. Porque se a gente não se empenhar, o cansaço, a frustração, a decepção, as lutas roubam isso de nós. Não é porque você não presta, não é porque eu não presto. É porque a luta, ela nos suga tanto que você nem faz questão de ir. Porque é tipo, o que eu vou fazer lá com esse coração pesado, cansado, destruído pela luta, pela luta diária mesmo. Então, a nossa luta, a nossa busca tem que ser para nós passarmos por cima de tudo isso. Eu preciso estar na presença do Senhor de uma forma, é um medidor que cada um de nós tem que ter. Que na hora que estamos diante dele, a gente nem lembra se tem filho, se tem marido, se tem mulher, se tem dívida. Tem que ser um medidor, irmãos. E isso é pessoal. Eu não vou medir ninguém, nem ninguém vai me medir. Na hora que eu me entrego para cantar um hino na minha casa sozinha, varrendo, limpando, lavando a louça, fazendo comida, ali eu tenho que sentir o céu tão perto de mim. Aleluia! Que me tem hora que dá vontade de largar, desligar o fogo, para ir lá orar ao Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo vem de uma forma. E isso tem que ser o medidor. Quantas vezes você vive isso, irmão, irmã? Quantas vezes você é movido pelo Espírito Santo a querer largar? Às vezes pode. Eu estou em casa fazendo a minha comida, eu posso desligar o fogo. Mas quem está numa empresa não pode. Mas meça a sua vida de comunhão com Deus com esses pequenos momentos. De você estar transbordando de alegria dele. Dentro de um ônibus. Aleluia! Dentro de um carro. Ah, eu não sinto isso, irmão. O que eu faço? Ore e peça. Fala, Senhor, eu quero mais intimidade. Aleluia. Eu quero mais comunhão. Olha, eu sou fraquinha, a tua palavra diz que o Senhor conhece que eu tenho pouca força. Eu tenho pouca força, sim, mas eu quero isso, Senhor. E Ele não vai negar isso para mim e para você. Porque Ele quer que a sua igreja esteja gloriosa. Isso vai trazendo para nós maturidade, reconhecimento da voz de Deus. Discernimento do Espírito Santo, porque você vai estreitando esta vida com Ele. Isso é voltar ao início, às raízes. Isso é voltar. E eu não dependo de ninguém. A gente vive dias tão difíceis, irmãos, que se a gente ficasse mirando no homem, tu vai ficar mais fraco. E eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou dizendo que este é o retrato da igreja do arrebatamento. Você não pode olhar para alguém, porque se você ficar olhando só para alguém, a hora que aquele alguém cai, você cai também, você desmonta na fé.
Não. Eu preciso trabalhar a minha vida. Eu quero ser uma tocha no meu país, na minha geração. Eu quero incendiar aqueles que estão ao meu redor. E eu começo treinando a minha fala. E quando eu me converti, eu gostava muito de um texto. Eu usava muito ele para mim mesma, né? Eu não conhecia muita coisa da Bíblia, então eu agarrava aquele e ficava naquele. De uma fonte não pode sair 2 tipos de água, né? Ou vai sair água doce ou vai sair água amarga. E eu lembro que eu passei muitos anos da minha vida lembrando disso. Quando eu ia fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa, eu lembrava, opa, essa fonte aqui não pode ser coisa ruim. Porque ela tem que sair uma água limpa. Aleluia! Uma água saudável. Uma água que ajude alguém que está sedento. Não é? Então, eu não posso nunca ficar no meio termo. Não existe meio termo, igreja. Entenda isso. Tem o reino dos céus e o reino das trevas. Não existe outro. Portanto, se eu não estou dentro de um, se eu não estou vivendo um, com certeza, eu estou no outro. Então, nós temos que nos policiar. Eu preciso me policiar. Porque eu quero chegar no céu. Essa semana, fazendo um gabinete por telefone, era um problema dificílimo, eu não sabia nem o que falar para a pessoa mais. E eu me recordo que eu falei assim, eu vou te dizer a minha postura hoje. Eu decidi que eu vou chegar no céu. Eu decidi. Coisas difíceis na vida, duras, sofríveis, eu já passei muitas. E eu não vou me permitir passar mais. Então, eu vou para o céu. Alguém querendo ou não. Alguém querendo atravessar o meu caminho para me fazer ser uma pessoa triste, chorosa, sofrida, desgostosa, depressiva. Não vou permitir. Porque eu vou chegar no céu. E então eu descobri que só tem um meio. É olhar para cima e falar com quem está lá em cima e quer que eu chegue lá. Então, na hora das ofensas, eu vou dar glória para Jesus. A ofensa está ali, estão te humilhando, sim, mas existe um caminho. Senhor, eu te amo. Aleluia. Senhor, eu quero viver contigo. Vontade de chorar, problema caindo para tudo quanto é lado. Senhor, como a tua presença é maravilhosa. E eu descobri que isso me sustenta de uma forma que o que estão fazendo não entra na minha vida. Não me atinge. Literalmente não me atinge. Então é isso que eu vou viver. É isso que eu desejo viver. E é isso que eu estou determinada a viver. Ele não está procurando saber como é que é minha força. Olha a força daquele lá, daquela. É um momento que a gente está vivendo de grandes mulheres, e glória a Deus por isso, sendo levantadas. Tem umas que eu olho e falo assim, meu Deus, essa irmã não dorme, não come, não faz nada. Porque Deus está usando tanto, que eu acho que ela só tem tempo de ficar escrevendo, recebendo de Deus, escrevendo e falando. Glória a Deus pela vida dela. Ah, quando eu ficar igual a ela, eu vou fazer também. Não, irmã, faz na tua força. Aleluia. Porque ele diz, eu sei que você tem pouca força, mas você continuou, persistiu, não desanimou. Vai na tua força. Glória. Só movimenta alguma coisa para que ele olhe e veja que você quer. Amém.
Faça algo extraordinário para agradar Ele. Eu gosto de fazer alguma coisa que eu acho que vai agradar Ele. E aí eu gosto de falar uma coisa, não é para me exibir não, gente, porque se eu me exibir, eu já perdi tudo que eu fiz. Mas eu gosto de fazer para estimular que você faça umas coisas doidas assim para chamar a atenção dele. Chegou uma altura da vida que eu queria chamar a atenção dele de qualquer jeito, eu não sabia mais o que fazer. Meu pecado é grande demais. Aí eu não conseguia chamar a atenção dele. Falei assim, eu quero ouvir a voz dele de uma forma extraordinária. Então, eu vou treinar o meu ouvido para ouvir ele. Você já deve ter ouvido eu falar isso. Eu vou fazer uma vigília de silêncio. Só para ele saber que eu quero ouvir a voz dele, estou disposta a qualquer coisa. Aí esperei o marido dormir, saí na ponta do pé, fui para a sala e falei, Senhor, agora começa a minha vigília de silêncio. E eu estou querendo dizer para o Senhor o seguinte, eu quero ouvir tua voz, eu quero discernir. Irmãos, eu acho que eu fiquei ali de 11h30, meia-noite, até umas 3 da manhã. Silêncio profundo. Coisa de doido, né? Mas eu comecei a ouvir a voz dele. Ele deve ter pensado, tadinho, olha que bonitinho. Ela quer mesmo. Olha que coisa doida que ela fez. Chame a atenção do Senhor para você. Chame a atenção dele para você. Que coisa linda. Se tem um texto na Bíblia que sempre me deixou assim, gente, como é que é isso? Foi quando Davi desejou uma água que não podia, e aí vai o outro, arrisca a vida, vem para ele, com ele, todo feliz na vida, toma. Você se arriscou para me dar, eu não vou beber essa água. E ofereceu ao Senhor. Gente, isso é tão doido para mim. Depois você me explica direito isso, pastor. Isso é tão doido para mim, porque... Que sentido faz isso para Deus, o Todo-Poderoso? Me diz, por favor, que eu não consigo alcançar. Então, ele está em coisas pequenas. O que ele vê é o teu coração. Aleluia! Eu quero ser melhor. Eu quero ser separada para ele. Não é a ele ver o meu coração, eu ando de qualquer jeito, não, gente. Por favor, nós já passamos dessa fase. E eu estou falando do Todo-Poderoso. O grande eu sou. Então, eu não vou me apresentar com ele para ele de qualquer jeito. O que eu faço, o que eu estou falando para você fazer, é que o Espírito Santo traga para você alguma coisa que você demonstre para ele. Eu quero. Eu quero sair deste lugar de mesmice. Eu quero deixar de ser essa pessoa que eu estou bem, eu estou dando glória a Deus, e de repente eu estou tão irritada que eu sou capaz de falar até uma palavra feia. Misericórdia, mas tem gente que faz, pastor. Né? Tudo bem, depois eu peço perdão. Tem vergonha. Né? Tem coisa que a gente tinha que ter vergonha de chegar para Deus para pedir perdão, né? Não, assim, eu peço perdão de manhã, de tarde eu faço de novo, aí depois eu vou, peço perdão de novo. Chega uma hora que parece que o Espírito Santo está olhando para mim de braços cruzados e falando, de novo? Você está pedindo perdão por isso de novo? Não estou falando de grandes coisas, estou falando de coisas pequenas, irmãos. E segurar nossa língua é uma delas. Aleluia! Nossa língua é um terror. Mas tem como dominar. Amém. Espírito Santo ajuda. Basta a gente lembrar da fonte. Lembra da fonte? A fonte que sai água doce. Não pode sair água salgada. Não foi uma pregação, foi só um bate-papo. Obrigado, Deus. Amém. Amém. Glória. Foi só um bate-papo. Porque eu estou muito feliz de ver vocês toda animadinha aqui, bonitas. Mas é a palavra que o Senhor tem ardido no meu coração. E eu preciso dividir isso. Essa igreja vai avançar. O nosso exército vai fazer coisas poderosas em Deus. Eu só estou falando para que você não veja esse exército avançar e você fique aquém. Você tem que avançar junto. Amém. Você tem que viver o avivamento junto.
Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo junto. Você tem que deixar o teu eu junto com a turma que está deixando. Amém? Agora, antes da gente levantar, deixa eu falar só isso. Deixar o nosso eu para viver aquilo que Deus tem para nós, vai doer na tua carne. Vai doer. Mas é uma dor que não vai te levar para o desespero. É uma dor que não vai te levar para a depressão. É uma dor que não vai te levar para a solidão. É uma dor que vai te dar paz em Deus. É uma dor que você vai dizer, glória a Deus. Porque eu estou entendendo que através dessa dor, eu estou avançando em Deus. Porque à medida que eu largo o meu eu avanço em Deus. Amém? Então, se você não quiser contrariar a sua carne, você não vai sofrer, mas também não vai viver o que Deus tem reservado para os nossos dias. E deixa eu dizer, Ele tem reservado coisas extraordinárias. Ele tem reservado para nós o que Ele manifestou na igreja primitiva. Milagres. Deus tem milagres para nós vermos com os nossos olhos. Ele tem uma nuvem de gente voltando para Ele. Tem um exército que está largado lá fora, entregue nas trevas, mas que vai voltar, e eu acho que quase que tudo no mesmo tempo. Vai ser um reboliço nessa terra, pelo menos dentro da casa do Senhor. E eu espero que você viva isso. Amém. O diabo vai fazer? Vai. Comigo e com você não. Nós vamos estar cheios de Deus. Vendo o que não gostaríamos de ver, que é princípio de dores, mas o coração está cheio de gozo. Aleluia! Ele tem gozo para o povo dele. Ele tem gozo para aqueles que se decidem a estar próximo dele. Amém? Podemos estar de pé? Vamos estar em pé. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vamos orar e eu quero que você faça a sua oração pessoal aí onde você está. De entrega, de renovo. O Espírito Santo habita em você. E Ele está falando com você. E Ele está te direcionando. Cada um é um. E Ele tem prazer em se revelar a cada um de nós de forma diferente. Amém? Ele nos fez diferente. E se manifesta de formas diferentes. Eu vou chegar em casa, vou fazer uma vigília de jejum, de silêncio. Não, isso foi para mim. Ele tem algo extraordinário para você também. Amém? Ele tem. E Ele quer distribuir isso. Oremos, querido Deus, muito obrigada, meu Pai, por esta linda festividade. Tanto agradecer pelo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja. Como tu tens se revelado no meio dos teus filhos. E eu te louvo por este tema tão lindo que foi escolhido, Senhor. Como foi bom ouvir estes hinos. Oh, Deus bendito e santo. Como foi bom lembrar de como a igreja tinha mais pureza, tinha mais comunhão. Mas nós queremos voltar dentro, Senhor, do conhecimento, da maturidade que nós temos hoje. Nós queremos voltar à essência. Nós queremos voltar àquele coração que tem prazer de estar na tua presença. Nós queremos voltar àquele sentimento de querer o bem do nosso irmão, de entender a necessidade do irmão. Aleluia, de desejar estar junto, de conversar, de partilhar o pão, mas dentro de uma pureza santa.
não com segundas intenções, não para saber além do que sabemos. Não, Deus, não é isso que nós queremos. Eu te dou graças, Senhor, pelas tuas filhas, pelos teus filhos que estão aqui porque querem mais de ti. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tudo aquilo que nós temos feito, que tem desagradado ao Teu Espírito Santo, que venha à tona dentro de nós, para que nós possamos nos arrepender e decidir ir na direção contrária. Ajuda-nos a perdoar. Que dificuldade para nós é perdoar. Ajuda-nos a perdoar. A Tua palavra diz que se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Nós temos esquecido isso, Senhor. Senão, nós não estaríamos com tanta mágoa, com tanto rancor, com tanta falta de perdão. Nós queremos voltar a essa essência do perdão. Ah, Deus, como é que os teus filhos eram entregues a leões, entregues à morte, e conseguiam perdoar os seus algozes, e nós não conseguimos perdoar um olhar, uma fala. Ajuda-nos, meu Deus, ajuda-nos a restaurar a comunicação. Senhor, eu te peço que haja em nós um propósito de comunicação assertiva. Que eu me dirija ao meu cônjuge, ao meu familiar, aos meus filhos, com a intenção de querer falar e agradar, de querer falar e compreender, de querer falar, Senhor, e não causar ira. Dá-nos esse equilíbrio, Senhor, que muitas das vezes é muito difícil. Mas em Ti, nós podemos todas as coisas. Aleluia. Ora, machurica lararralamachia. Eu quero falar a língua dos anjos. Eu quero entender o que os céus está falando, mas eu não consigo entender o meu semelhante. Eu não consigo entender o meu irmão, a minha irmã. Ajuda-nos, Senhor, a começar pela comunicação com o nosso semelhante. Aleluia! Aleluia! Faz essa obra nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, traz para nós um batismo de equilíbrio santo da nossa fala. Em nome de Jesus. Oh, Deus bendito, Tu dissestes lá no Antigo Testamento, se esse povo falar a mesma língua, eles vão conseguir qualquer coisa. E é isso que nós precisamos na igreja de hoje. A igreja do arrebatamento, a igreja que está vivendo o derramar dos cálices do inferno na nossa geração. Dá-nos, Senhor, o poder de falarmos a mesma língua com os nossos irmãos, para que possamos avançar vitoriosos diante de toda e qualquer circunstância. Ainda que a adversidade venha, se estivermos nos comunicando da maneira que Tu queres, Senhor, nós viveremos plena paz. Viveremos plena paz. E é isso que eu te peço em nome de Jesus, sobre a Tua igreja reunida neste lugar. Amém. Amém, aleluia. Deus abençoe. Obrigada mais uma vez.